queria te pedir para te fazer. Tá, eu faço então. Tá O que tudo. tu ia dizer, E aí, Leonara? Bom trabalho. Ela foi fazer a palestra lá no Canadá. Ai, que fofa. Você que eu ia ver ela hoje. Depois dá pra fechar a porta lá, né? Ô, Leonel. Mas e tipo da letra? Então vamos. Bom dia a todos. Bom Dia. Agora é uma nova Débora. Ah, vestiu a capa? Vesti a capa. Tirei a capa. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir a espiritualidade amiga, né? A permissão para realizarmos mais uma palestra de sábado aqui na nossa Casa Espírita, especialmente hoje com a nossa convidada Rosane, que é um docinho aqui da nossa casa, que trabalha nas quintas, que faz aqui o trabalho de apoio vibratório, que faz o trabalho de preces e radiações e que também é nossa recepcionista. Na verdade, ela é um combo. Então, é para ouvi-la, né, que nós pedimos permissão a Deus e que pedimos também que esta espiritualidade amiga a ampare. E é com grande prazer que nós elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecemos por tudo isso e damos por aberto o trabalho de palestra da manhã de hoje. Que assim seja. Gente, eu vou falar que não bem. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Então, hoje eu vou falar sobre o capítulo 13. Falei, né? O capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Que nós estávamos falando até, né? Então, daí eu vou me ater nos primeiros itens aqui, no 1, 2 e o 3, porque ele é bem extenso, principalmente a parte da piedade, da Instrução dos Espíritos. aqui tem no começo a instrução dos Espíritos, um trechinho pequeno, né? Aí depois vai longe. Mas é isso, então eu vou ler um trechinho, os dois primeiros e um trechinho do terceiro. Então diz o seguinte: fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vos vê, o que passa em segredo, vos recompensará. Aí, tem aqui, eu vou ler um pedacinho das instruções dos Espíritos para depois ler o 2. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito, ainda mais mérito, é ocultar a mão que dá. Constitui a marca incontestável da grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas do mais alto que o faz, vulgo, o mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Então quer dizer que a gente faça o bem simplesmente por fazer, né? Aí me diz eu muito nos meus aí. Então, toda vez que conseguimos silenciar em nosso coração essa vaidade de ter feito algo de bom para alguém, de ter feito
obra de caridade, alguma, às vezes nem tão grande assim, mas de alcançar alguma coisa para alguém, toda vez que a gente consegue silenciar isso no nosso coração, a gente está fazendo não só a caridade material, como a caridade moral. Isso fala muito, como disse a Débora, sobre nós, sobre o nosso interior, a nossa casinha aqui, né? Porque nos diz... por quê? Porque a gente fica às vezes, eu ajudei, fica se sentindo orgulhoso com isso. E o momento que a gente sabe que essa ajuda que a gente faz, a gente está ajudando muito mais a nós do que a qualquer outra pessoa. Porque no momento que tu tem um entendimento de dar essa ajuda material para alguém, tu sabe que aquela pessoa está numa situação difícil e que um dia pode ser tu também a estar naquele lugar, né? E além de tudo, nos fala sobre a caridade moral aqui nesse capítulo, que é esse olhar de não ter orgulho de estar fazendo determinada obra, de saber doar sem ferir, sem machucar, sem expor aquela pessoa, sem cobrança, né? Esperando que tu vai receber algo em troca. E a gente ainda tá como a nossa professora ali falou, né? A gente está nesse lugar ainda de muito orgulhoso, de muito egoísta ainda, né? Então a gente não consegue olhar assim sem fazer aquilo assim desprendido, naturalmente. Então é isso que Jesus pede aqui nesse capítulo, com essas palavras que ele fala. Aliás, em todo o Evangelho, né? Não só nesse. Que a gente faça as coisas com naturalidade, que a gente faça o bem simplesmente pelo bem. Que a gente consiga fazer esse bem de verdade. Então, o momento que a gente conseguir fazer o bem sem pensar assim em ser visto, em ser aplaudido, a gente vai estar fazendo muito mais. E aí a gente vai estar já no lugar, já vai ter se encontrado nesse lugar de seres melhores, de ser bom de verdade, de ter amor de verdade no coração. Porque aquilo é natural, a gente nem percebe que está fazendo. Por enquanto a gente ainda percebe, né? A gente ainda faz e ainda sabe que está fazendo. E essa mão esquerda não saiba o que dá, a mão direita, vai muito mais além do que dá sem ninguém ver. Tipo assim, se alguém bater no teu portão, como às vezes acontece, né? A gente vai lá e alcança alguma coisa se a gente tem essa possibilidade, né? Mas como que ninguém vai ver, né? Nesse momento não tem como eu me esconder, porque talvez ninguém veja, talvez ninguém passe nesse momento, talvez ninguém... Aí por isso eu não vou doar o alimento ou uma roupa, não, é muito maior que isso, é dar isso sem aquele sentimento, ajudar naquele momento sem aquele sentimento. Será que ele vai vender para comprar droga? Será que ele vai fazer isso? O que ele vai fazer? Não importa o que ele vai fazer. Tu vai dar aquilo, vai fazer aquele atendimento que tu pode naquele momento com o teu coração e pedir a Deus naquele momento pelo aquele ser. E sempre que tu lembrar dele nas tuas preces, nas tuas orações, isso é uma grande caridade que a gente faz com a gente e com o nosso próximo. Porque daí a gente não está julgando ele, né? Porque se ele está naquele lugar, eu costumo sempre dizer isso, que às vezes tu escuta, esses dias eu escutei lá, tem uma pessoinha que às vezes anda por lá na nossa vila, lá no nosso bairro. E às vezes tu ouve comentário das pessoas, que é porque ele faz assim, porque ele faz assado. Eu não dou. Daí eu escutei e aquilo até me incomodou, porque como então a gente já tem que ficar feliz, porque isso já nos incomoda. Então a gente ainda está longe de encontrar esse ser humano tão bom dentro de nós, mas a gente já se incomoda. Então é aquela história do cadinho, como diz a Rosa, né? Tudo já tem um pouquinho no nosso coração, na nossa alma. Então nesse momento aquilo me incomodou e eu fiquei
parecia assim que a pessoa achou ruim que eu alcancei alguma coisa e estava me falando aquilo para eu não alcançar mais. Né? Então, aí o que a gente dá um sentimento ruim, porque afinal de contas ele está naquela situação e se fosse eu, não importa o que ele vai comprar. Eu também tenho as minhas dificuldades, os meus vícios, não é droga, não é nada que me deixe caindo, né, graças a Deus, mas tenho. Então, e se eu estivesse naquela situação, sem emprego, sem quem me auxiliar, será que eu não ia bater na casa das pessoas? E caso eu não recebesse aquilo que eu realmente queria, será que eu não ia vender aquilo para adquirir aquele outro objeto do meu interesse? Então, quer dizer, é nesse lugar que pede aqui, que fala da mão esquerda e da mão direita, né? Que a mão esquerda não sai. Então, é sobre isso. Mas eu vou ler mais um pedacinho aqui do 2. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, entretanto, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então, aí a gente escuta isso, a gente fica assim, meu Deus. Faz pouco tempo que eu entendi isso aqui. Sou meio devagar às vezes. Aí diz isso, né? Aí a gente pensa assim, como Jesus pede pra gente não divulgar aquilo, né? E aí manda que ele vá a Moisés. Mas é por quê? Porque naquela época de Moisés tinha uma lei que os leprosos, os que tinham essa hanseníase, né? Que é o nome hoje científico, não tinha cura na época, então eles tinham que ficar afastados, isolados. Então, no momento que ele foi curado, para ele poder estar de volta com o seu povo, com a sua família, ele precisava ir até Moisés e relatar o acontecido, que era o sacerdote, para recompor ele no ambiente de volta. Exatamente, ser aceito de volta. Então, é isso que Jesus nos diz aqui. Então, não é nada de contrário ao que ele fala no início, né? Então, não era para fazer alarde. E o que Jesus quer dizer também com isso é que a gente não faça alarde das coisas que a gente recebe. É o nosso exemplo, é o nosso vivenciar todos os dias, né? Que vai fazer esse olhar das pessoas entenderem, poxa, ela está seguindo a doutrina espírita, ou sei lá, qual que seja a religião. E olha o comportamento, né? É esse comportamento natural, mas com naturalidade que a gente começa pelo início da nossa vida, da nossa vida aqui na doutrina, a gente começa fazendo um esforço, né, bem grande no início para algumas coisas. E depois a gente tem coisas que vai ficando mais fácil, mais natural, não precisa de tanto esforço. Mas tem umas que ainda a gente encontra muita dificuldade de fazer no nosso dia a dia, né? Por conta do nosso orgulho, que ainda somos muito orgulhosos. Então, eu vou ler mais um pedacinho aqui que diz assim: Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá abrandar por toda parte. O benefício recebido, quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. Foi por isso que Jesus declarou: o que fazem o bem sem ostentosamente
já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação da terra pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição e seu orgulho. E aí nós não vamos mais também para fazer esse bem, essa caridade, essa ajuda. Se a gente também ficar pensando, eu estou fazendo para que eu receba lá adiante, né? Por enquanto a gente ainda pensa mesmo assim. A gente às vezes não quer pensar, porque a gente sabe que se pensar assim não é meritório, mas a gente ainda tem esse pensamento, que se eu estou fazendo, não está natural aquilo ainda, né? Poucas as vezes a gente consegue ser bem tranquilo, com naturalidade nas nossas atitudes, né? Porque a gente ainda se policia muito, ainda pensa muito que Jesus está vendo. Mas é sobre isso mesmo, é sobre você, Deus, em Jesus, né? Ele sabe se o meu coração, no momento que eu fiz qualquer coisa que aos olhos dos outros foi bonito, né? Mas ele sabe se aqui dentro realmente eu fiz com aquele amor que deveria, né? Com aquele olhar de bondade, de carinho para o meu irmão. Então é sempre assim, é sempre sobre nós e Deus, porque eu gosto muito disso, porque a gente pensa daí que o que tu demonstra não é o mais importante, é o que Deus vê dentro do teu coração, né? Então às vezes a gente tem uma dificuldade imensa de se explicar numa situação que alguém acha que a gente não foi bacana e a gente falou alguma bobagem talvez, mas não foi com a intenção, mas tu fica ali tentando te explicar, só que na realidade o que importa é isso, a tua intenção. Deus sabe da tua intenção, Jesus sabe do que mais importante tu queria dizer naquele momento. Foi infeliz às vezes com uma palavra, né? Mas é sobre isso e sobre esse carinho de também ter a caridade de ouvir, de escutar, que é muito importante, que a gente estava falando ali. A gente nunca, às vezes a pessoa está, às vezes nós mesmos estamos com uma dificuldade e a gente precisava tanto que alguém nos escutasse, só falar daquele, contar tudo que está ali no nosso coração e não ouvir nada, não ouvir uma censura, não ouvir um julgamento, não ouvir crítica, só ser ouvido. Essa é uma caridade que qualquer um de nós pode fazer. Então quando diz aqui que todos nós podemos fazer a caridade, todos nós podemos, porque a gente pode ouvir, a gente pode dar um sorriso, um abraço, uma palavra de carinho, porque muitas vezes é isso, a pessoa precisa que diga, eu estou contigo, eu estou aqui, eu posso te ouvir, eu sei, eu te entendo, né? Então assim, dá esse amparo, esse colo, isso mesmo. Então é sobre isso. Mas eu posso contar uma historinha? Eu sempre tenho uma historinha. Então ontem eu estava vendo, nem foi ontem, foi essa semana, eu recebi uma historinha de uma moça que todo mundo já conhece, eu deveria ter anotado o nome dela. Ela faz vídeos sobre histórias de reflexão no YouTube. E aí ela conta que tinha um menino que ele gostava muito de vencer. Ele corria e ele ficava muito feliz, ele sempre vencia todos. Aí foi desafiado, foi lá, correu, venceu. Quando estava próximo assim, ele acelerou e venceu o outro menino. Aí mais 2 meninos desafiaram ele. Mas nisso um sábio veio de longe para ver essa situação que estava sendo comentada e foi assistir. Ele ganhou a corrida e o sábio ficou lá intacto, sem expressar nada, nenhum sentimento. Aí depois, na próxima corrida, com esses 2 meninos, ele ganha de novo, o povo
fica exaltado, fica em êxtase, muito feliz, e ele muito feliz, vibrando que ganhou, né, dos outros meninos. E o sábio continua ali sem mudar as expressões. Aí o sábio faz uma proposta a ele: eu vou te apresentar 2 pessoas para correr contigo. Daí apresentou uma idosa e um cego. Daí o menino disse: mas que teste é esse, né? Que experimento. Corre! E ele saiu correndo. Saiu correndo, ganhou, vibrou e todo mundo ficou. Como assim o idoso e o cego, o deficiente visual, ficou lá, né? E ele feliz. Por que o povo não aplaudiu, né? Ele ficou sem entender. Aí o sábio foi lá e disse para ele: volta e termina, e vocês 3 terminem a corrida juntos. Aí ele saiu, ele ficou no meio dos 2, deu a mão para os 2 e saiu, caminhando, respeitando o tempo deles. E fizeram a passagem da chegada lá. E aí todo mundo ficou em êxtase, batendo palmas, sorrindo e feliz. Daí, será que eu vou lembrar do restinho? Bom, eu não vou olhar, mas aí dizia assim, ela disse assim: é sobre isso, é sobre andarmos juntos, é sobre corrermos juntos. O menino pergunta: por que todo mundo aplaudiu, né? Quem que foi o vencedor? Ele diz ali. Daí ele diz: foram todos vencedores. Os 3 foram vencedores. É sobre caminhar lado a lado, é sobre seguir essa jornada juntos, de mão dada, assim. Então, ele quis passar essa mensagem para esse menino, né? E para nós, né? Que é sobre andar lado a lado. E que juntos somos mais fortes. É uma frasezinha já bem usada, né, entre nós, mas é verdade. Era isso. Muito obrigada. Maravilhosa. Mais ou menos. Muito bom. O simples às vezes ensina muito mais. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos fazer a prece então do passe espiritual, já que nos encontramos em harmonia. Agradecemos imensamente por estas lições que levaremos com certeza aos nossos corações, para a nossa casinha aqui, né? E colocarmos em prática, porque, como disse a nossa irmã, juntos somos mais fortes e precisamos andar de mãos dadas. Obrigada, Senhor, que a Tua luz seja sobre todos nós. Neste momento, recebemos o passe espiritual. Contamos com esta espiritualidade amiga e sabemos já, na frente de cada um de nós, se encontra um Espírito, aplicando sobre nós as energias necessárias para que saiamos daqui melhores do que quando aqui chegamos, recebendo na dose exata, exatamente o necessário para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia. Obrigada, Senhor, por estas bênçãos. Agradecemos a esta casa, a esta espiritualidade maior, a todos os voluntários encarnados e desencarnados, por executarem estas tarefas de amor, levando a tantos necessitados o auxílio ao corpo e à alma. Por isso, Pai, somos gratos imensamente por estarmos aqui, por já podermos escolher o aprendizado. Sabemos, Senhor, que muitos de nós, principalmente dos nossos amores, ainda se encontram anestesiados, não buscam pelo saber. Mas sabemos, Pai, que existe um momento certo do despertar para cada um.
Por isso, Senhor, através dos nossos pensamentos, rogamos a estes irmãos luzeiros que atendam também aqueles que lá no lar se encontram, que possam receber o lenitivo e o necessário para cada um deles. Obrigada, Mestre, e obrigada, Jesus. Assim encerramos o passe espiritual e o trabalho da manhã de hoje, agradecidos imensamente por todos os trabalhadores que aqui estiveram, especialmente, Pai, pela nossa palestrante querida, que veio também colaborar com o teu trabalho. Obrigada, Senhor, que assim seja. Ai, que linda. Te amo, te amo.